Bom dia, paz do Senhor. Estamos iniciando a nossa live nessa manhã. Falar um pouquinho dessa lição maravilhosa. Servir uns aos outros. Estar um pouquinho juntinho de você, da sua casa, da sua família. Glória a Deus. Vamos esperar um pouquinho para que outros irmãos possam entrar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Tá público, não é? Tá não, direto na É o teu página. celular, né? Tá na página. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Valéria, Pai do Senhor, Zaque, Pai do Senhor, Gisiel, Deus abençoe. Pai do Senhor, Carol. Paz, Priscila. Paz, Priscila, Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Manda um abraço pro Rafael. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, Glória a Deus. Débora, Gisele. É isso aí, Gisele. Bota o louvor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a EBD abençoada. Domingo é dia de EBD, irmão. Isso aí. A paz, Gisele. Deus abençoe. É importante vocês curtirem, né? Curtirem o vídeo. Se puderem também fazer sala de vídeo no Face de vocês. Puderem também fazer, compartilhar. Depois nós estamos editando algumas partes para colocar no Instagram da igreja, na página, né? Para poder alcançar mais vidas, alcançar pessoas que possam estar também participando dessa palavra, desse banquete espiritual. Então, se vocês puderem também fazer isso, vai ajudar, porque às vezes nós temos, no meu Face mesmo, tenho parentes, pessoas de longe, que precisam ser resgatadas. Então, é um meio de alcançá-las, é um meio de estar ali junto com elas e elas ouvirem uma palavra, porque tem pessoas que nem têm outros amigos em comum como nós, que temos vários amigos evangélicos que postam uma mensagem. Então tem pessoas que não têm amigos evangélicos no seu Face, só tem você. E aí você coloca uma mensagem, coloca essa mensagem, né? E quem sabe o Espírito Santo já está atuando ali de forma tremenda no coração, preparando aquele solo do coração deles para poder só vir a palavra como semente e semear dentro do coração. Nós não sabemos, né? Mas o Espírito Santo que capacita, que convence o homem do pecado, então nós podemos também ser um canal de bênção aí. Essa é a ideia, né, pastor? Essa é a ideia de nós sermos canal de bênção para alcançar essas pessoas, vocês, para estar conosco, aí para matar um pouco a saudade, mas também para alcançar outras pessoas que não vão à igreja, se sentem fracas de chegar até a casa do Pai. Pai do Senhor, Marinaldo, Deus abençoe. Oi, Marinaldo. Paz, meu querido. Deus abençoe. Pai do Senhor, desce. Paz. Um abraço para a Noêmia. Glória a Deus. Um abraço para a Marlene. Deus abençoe. Amém. E esse momento de confinamento, meus irmãos, nós, pastores, que não tínhamos por prática fazer live, né? Estarmos assim tão veemente nas redes sociais, e acabamos por entender que esse é o recurso que temos nas mãos para esse momento. E aí entendemos como que o evangelho ele está sendo propagado, né? A velocidade que ele está chegando nas casas, nos lares, alcançando jovens, crianças, ancião. Então a gente entende que é um tempo onde o Senhor ele permitiu para que a sua palavra, o seu evangelho, ele pudesse ser levado, né,
de uma maneira tão rápida, tão forte, assim para os lares. Então a gente olha até o controle de Deus nas catástrofes, não é isso? Nas circunstâncias. Nós ouvimos uma palavra que o Senhor, depois que o seu evangelho estiver sendo propagado, então viria o fim. Então uma das formas de evangelho ser propagado assim tão em massa, né, em números tão alarmantes, tão fortes, é as redes sociais, Facebook, Instagram, o YouTube. Então a gente vê a mão de Deus também para esse tempo, para esse momento. Então é importante que você compartilhe essa live, esse vídeo, nos grupos, né, seus amigos aí da sua rede social, e com certeza essa é a vontade do Senhor. Estamos aqui nesse domingo de manhã, é a nossa escola bíblica dominical, o devocional que nós tiramos para esse dia, né? Domingo é o dia do Senhor, era no domingo que os crentes se reuniam nas casas, foi no domingo que Cristo ressuscitou, né? Nos domingos ele apareceu para os seus discípulos com o corpo ressurreto. Então a igreja do Novo Testamento, entendendo que domingo é um dia separado para estar cultuando, para estar em comunhão, para estar adorando, para estar refletindo na palavra. Então nós não poderíamos deixar de começar o domingo sem estar meditando, adorando, bendizendo a Deus e juntamente com você em comunhão, né? Somos a igreja, o corpo de Cristo. É isso? Então quero fazer uma oração nessa hora para nós começarmos esse momento abençoado na presença de Deus. Pai, nós te agradecemos por esse dia, estarmos vivos, respirando. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Senhor, muito obrigado, porque vamos, Senhor, meditar um pouco na Tua palavra, ela que contém a Tua vontade para nós, e que possamos entender as respostas que o Senhor está nos entregando nesta manhã. Que o Senhor venha nos lapidar, venha nos moldar, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, a estarmos cada vez mais disponíveis em Tuas mãos, pois somos servos do Senhor e por Ti queremos, Senhor, ser usados como um instrumento para essa terra, para esse tempo, como um canal sem interferência alguma, Senhor, para fluir as Tuas bênçãos para as nações. Ser com cada um de nós. Abençoe nosso lar. Abençoe a nossa casa, abençoe nosso ministério Projeto Renovar, abençoe os nossos pastores presidentes, pastor Antônio, a pastora Lúcia, Senhor, abençoe a família pastoral, visita-os nesta hora, fortaleça, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar cada dia mais juntos, Senhor, unidos, Senhor, ligados, Senhor, essa família tão abençoada que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Espírito Santo, porque tens trabalhado de uma forma poderosíssima, Senhor, nesse ministério, agregando famílias, fortalecendo e consolidando, Senhor. Nós temos visto, Senhor, nós temos presenciado a Tua boa mão sobre esse ministério. Por isso te louvamos nesta manhã, por essa oportunidade ofertada a nós, de estarmos, Senhor, distantes, Senhor, fisicamente, mas tão unidos, Senhor, nos nossos corações, em nossas orações, em nossos sentimentos, Senhor, nesse momento, Pai, para poder te render graça. Fique conosco, Senhor, nos abençoe nessa manhã. Oramos pedindo e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se nós estivermos falando assim um pouco baixo, os irmãos podem estar aí colocando, tá? Se está indo o áudio bem, se o som precisa abaixar um pouquinho do fundo musical, tá? Nós vamos estar aqui tendo um ensinamento da palavra de Deus, cujo tema é em tempo de crise, sede servo uns dos outros. A nossa lição é a lição 13, e essa lição, ela fala sede servo uns dos outros. E aí Deus nos deu um direcionamento para o tempo atual, né? Para nós entendermos aí que podemos ser servos, continuar sendo servos uns dos outros, agora mais do que nunca, nesse tempo de crise. Para alguns não chegou a crise, mas para muitos já chegou. Principalmente aqueles que trabalham por conta própria,
aqueles que levam sustento para a tua família, aqueles também que estão trabalhando na área de saúde, e aí tem que dobrar, né, dobrar o serviço, porque alguns já estão doentes, estão acamados, e aí eles têm que cobrir o colega, na área militar também. Então, chegou um tempo de crise. E a crise, ela nos leva ao sofrimento. Então, o nosso texto de hoje, ele se encontra em 1 Pedro, que é o versículo chave até da nossa revista, 1 Pedro, no capítulo 4, mas eu gostaria de ler com os irmãos o 9 e o 10. Na revista ele está somente o 10, mas eu vou ler o 9 e o 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: hospedai-vos uns aos outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então é um versículo muito propício para os dias atuais, né? E em qual o apóstolo Pedro, ele nos ajuda em alguns princípios. Ele fala sobre hospitalidade, né? De serem hospitaleiros, fala sobre a multiforme graça do Senhor. E nesse tempo de crise, como nós precisamos ser hospitaleiros solidários. Podemos, nesse momento, não estar fisicamente hospedando outras pessoas, como naquela época, que o evangelho ele se espalhava pelo mundo, pelas nações, através das hospedagens que os missionários ficavam na casa dos servos, dos crentes, para poder espalhar as boas notícias, né? Espalhar o evangelho. Então, nesse momento, nós sabemos que estamos em isolamento social, então não tem como fazer isso, mas tem como fazer de forma, através da palavra, através das orações, através da live mesmo. Isso também é hospitalidade. E essa crise, como nós estamos falando, esse tempo de crise, ele nos leva ao sofrimento, a algum tipo de sofrimento. Sofrimento físico, como nós já estamos vendo aí, agravante, e sofrimento também emocional. E o sofrimento emocional, ele nos leva ao medo, ele nos leva à ansiedade, que pode produzir grandes sofrimentos, que é tão profunda como a dor física. Então, o sofrimento emocional, ele é muito complexo. E diante dessa crise, há-se o medo, a ansiedade, de pessoas que possam estar se sentindo acuadas. Pessoas que estão se sentindo não somente isoladas, mas acuadas, estão recuando até mesmo do evangelho, recuando dos seus propósitos, recuando dos seus sonhos, de colocar os seus sonhos em prática, porque está se deixando ser dominado pelo medo, pela ansiedade. E esse sofrimento principalmente emocional, ele abrange a nossa mente, ele abrange a parte física, ele abrange o espírito. E esse cenário ao qual nós estamos vivendo, de dor, de sofrimento, ele nos dá um sentimento de desamparo, nos dá um sentimento de como pessoas órfãs, que às vezes nós estamos vendo que o pai está em silêncio, e nesse momento que ele está em silêncio, não está dizendo que ele está deixando de trabalhar, ele simplesmente está em silêncio. Mas nós, como ser humano, temos esse sentimento de abandono, sentimento de órfão, de vítima, sentimento de perdido. Tem pessoas que estão perdidas, não sabem mais o que falar.
até mesmo para a sua família. Mas nessa manhã, Deus já nos dá uma direção, uma resposta, que Ele trabalha nas circunstâncias dolorosas da nossa vida. Deus, Ele trabalha nas circunstâncias dolorosas da nossa vida. Pai do Senhor, Denise, Pai do Senhor, minha mãe Sueli, que está fazendo aniversário hoje. Deus te abençoe. Pai do Senhor, Alessandro, Suzane. Então Deus, Ele trabalha em circunstâncias dolorosas da nossa vida. Ele não deixa de trabalhar. Muito pelo contrário. Ele trabalha nas circunstâncias para canalizar o bem. Nós temos aí o exemplo de José. José é um exemplo típico disso. Quanto que José sofreu? Quanto que José estava ali em vários momentos difíceis da vida dele e ele não deixou isso se abater. Muito pelo contrário. Em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, que já estava ali bem no fim mesmo, que José já era governador do Egito, que Deus trabalhou em todas as circunstâncias dolorosas. Nós vemos a vida de José, Deus trabalhando em várias circunstâncias, em vários ali sofrimentos, Deus ali trabalhando. E em Gênesis, no capítulo 50, versículo 20, ao qual já vinha ali os seus irmãos, José animando os seus irmãos. Ele animava ali os seus irmãos, que ele falando que foi Deus que intentou para o bem, para conservar muita gente com vida. Então, nessa manhã, essas circunstâncias dolorosas na Célia, Gustavo, é para que nós possamos falar que Deus, Ele está intentando, Ele intentou, tudo tem um propósito para o bem daqueles que amam a Cristo. E nós precisamos conservar o nosso amor com Cristo em relação a esse tempo de crise. Esse tempo de crise é um tempo de aperfeiçoamento. Esse tempo de crise é um tempo de maturidade, porque José, ele estava ali também tendo uma maturidade espiritual, uma maturidade até pessoal. Ele estava tendo esse tempo. Então, esse tempo de crise é um tempo de aperfeiçoamento. É um tempo em que Deus, ele está trabalhando em meio a circunstâncias dolorosas, para nós vermos e acreditarmos mais ainda profundamente no agir de Deus. No agir de Deus. E nesse momento, o apóstolo Pedro, ele nos ajuda em alguns princípios para nos posicionar, Luiz, a paz do Senhor, em meio a essa crise, em meio a este sofrimento, em meio a essas circunstâncias dolorosas, diante de fatos angustiantes, até que nós não estamos vivendo, porque muitos não estão até com o vírus, mas estão vendo nas mídias, ou alguém falar em televisão, ou mesmo próximo de nós, fatos angustiantes, pessoas que estão se angustiando com essa crise, ou até mesmo já está com esta doença. Então, nesse momento, nós temos aí, Deus nos direcionou para 3 princípios. E o primeiro princípio, junto com a nossa revista, que está lá no tópico 2, que é o exemplo maior, que é Jesus Cristo. O primeiro é conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. E eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses 2, versículo do 5 ao 8, que diz assim, irmãos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e à morte de cruz. Olha, esse sentimento
é algo que nós precisamos ter de humilhação, de se colocar à disposição do outro, ter empatia, esse sentimento de humilhar-se, de nós nos humilharmos, de nós abaixarmos e pensarmos, Senhor, o que tu queres de nós? Deus, eu preciso me aperfeiçoar, é conhecer a vontade de Deus, conhecer a vontade do Pai. Jesus, ele dedicou-se integralmente a servir uns aos outros. O nosso Pai, o nosso Mestre, ele tinha dedicação total. Ele tinha esse sentimento integral de servir uns aos outros. Jesus, ele andou com os pecadores. Jesus, ele deu fome aos famintos. Jesus, ele conversava com mulheres, que naquela época era algo muito mal visto na sociedade. Mas ele quebrava paradigmas. Jesus, ele tinha humildade no coração. Ele dedicava-se uns aos outros. Ele usava o seu ministério, usava os seus dons para dedicação, para zelo. E quem pode fazer o bem que não faz, comete pecado. Então, esse princípio, essa primeira parte do princípio de conhecer a vontade do Senhor, é que nós possamos ser hospitaleiros nesse momento, de servir um ao outro, de dedicar-se ao outro, de dedicar o nosso ministério ao outro. A hospitalidade aqui no versículo 9, que nós lemos na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, ela vem do grego philoxenoi, F-I-L-O-X-E-N-O-I, que significa amigos de estranhos. Olha que profundidade, Josi, a paz do Senhor. Amigo de estranhos. Tira o paradigma de ter a afinidade para a finalidade. Deu para entender? Amigos de estranhos. Então, tira isso de ser somente amigo de quem tem afinidade. Não. Nós, nesse momento, como igreja, não podemos saber fazer isso. A vontade de Deus é que nós temos finalidades, propósitos, propósito em conjunto com toda a igreja. E não somente afinidade para um grupo isolado, específico dentro da igreja. Não. É a finalidade como um todo. Jesus, ele servia integralmente com todos. Ele não tinha afinidade, só servia, só curava um grupo de pessoas, só resgatava um grupo de pessoas, só dialogava com um grupo de pessoas. Não, ele poderia sim, no momento de ministério dele, se separar com alguns discípulos. É diferente, mas no contexto geral do seu ministério, era com todos. Não era somente com um grupinho de afinidade, era com todos. Com pecadores, com mulheres, com crianças, com viúvas, com sogras, com todos. Então Jesus, isso já nos ensina. Conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. E eu coloquei no grupo das mulheres ontem uma curiosidade muito interessante, porque nos 2 primeiros séculos da igreja primitiva, ainda não havia templo. A igreja era dentro de casa. Então, parece que nós voltamos aos 2 primeiros séculos da igreja primitiva. A igreja dentro de casa, orando dentro de casa, ouvindo a palavra dentro de casa. Então, nós voltamos isso. Então, nós temos que resgatar e conhecer a vontade de Deus em nossas raízes, ali atrás. E o segundo princípio que nós entendemos nessa manhã de tempos de crise, em tempo de crise, como servir uns aos outros, é usar os nossos dons e talentos. Usar os nossos dons e talentos para servir o povo. Como nós estamos fazendo aqui.
usando os nossos dons, usando os nossos talentos para servir o povo. Tratar os feridos, glória a Deus, tratar os feridos. Em Atos capítulo 16, versículo 33, quando tem ali a conversão do carcereiro, né? Onde Paulo e Silas cantou ali na prisão, e no versículo 33 diz que lavou os vergões. Lavou os vergões. É momento de tratar os feridos. É momento de tratar, sim, aqueles que estão com a dor, com o sofrimento mental, emocional, físico. É momento de nós usarmos os nossos dons, os nossos talentos para tratar feridos. Usar os nossos dons e os nossos talentos para servir o povo. Quem recebe o bom, recebe a graça de Deus. A graça é favor imerecido. Então nós que temos dons, talentos, como vocês que estão aí, cada um tem o seu dom, o seu talento específico, é momento de usar, porque nós recebemos como graça de Deus e precisamos mostrar isso para a sociedade. Servir ao povo gratuitamente, como a graça de Deus que foi gratuita. Esse é o momento. É um momento propício para isso. Porque nós vemos que muitos, em meio à crise, está querendo pegar em talentos os seus dons e transformar para recursos próprios, para meios próprios. Não. Nesse momento, em tempo de crise, uns ajudando os outros. O que nós recebemos de graça nós damos. Porque o Senhor, Ele cuida dos pequenos detalhes e das mínimas coisas. Então, que haja esse comprometimento. Para cada provocação da vida, para cada crise, Deus nos oferece uma saída. Deus nos oferece uma saída. E essa crise é um tempo temporal. Vai passar. E os nossos dons e talentos vão permanecer, vão continuar. Então nós precisamos, o segundo princípio, o segundo momento, na segunda parte desse estudo, é que nós precisamos usar os nossos dons e talentos a serviço de todos, independente da sua afinidade. Usar dons e talentos a serviço de todos, para tratar feridas. Tratar feridas. Pessoas que estão chorando, perdendo seus entes queridos, pessoas que estão perdendo a sua parte financeira, ou pessoas que estão perdendo filhos. Nós precisamos usar os nossos dons e talentos para tratar. Como Jesus fez isso. Como Jesus nos ensina. Como exemplo de Jesus. E a terceira, e não tão importante, mas muito importante também, para dentro do nosso meio evangélico, cristão, nesse estudo de escola bíblica dominical, é a mudança. A mudança do nosso modo de vida, os modos de servir, como diz na última lição, de servir uns aos outros, mas a mudança do estilo de vida, o modo de servir, o comportamento. Isso também é algo que nós temos que estar em metanoia, né? Nossa mente, ela precisa estar antenada e transformada em relação a isso. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, as aflições do tempo, Paulo diz que as aflições do tempo, as aflições do tempo presente não se compara com a glória que se há de ser revelada em nós. Não se compara com a glória que se há de ser revelada em nós. Então, a mudança do estilo de vida, a mudança do modo de servir, isso é um exercício diário, isso é uma prática diária, isso é um treinamento diário. E nós, como cristãos, como dons e talentos que nós temos, a serviço do Pai, a serviço do povo, a serviço da igreja, nós precisamos usar isso no tempo de crise. Precisamos. Deus, Ele usa a crise para formar pessoas, para formar opiniões, para formar ambientes propícios para nós levarmos
as boas notícias do Evangelho. Ou esse tempo de crise não é para nos parar. Não é para parar. Muito pelo contrário, é para avançar. Olha quantas lives, né? Onde estava esse povo? Quantas lives, quantos ministérios aí fazendo seu culto online? Quantos pastores, líderes de departamento, líderes de células, fazendo um culto abençoado para os seus? Então a gente precisa, verdade, Décio, precisamos melhorar. É um momento, irmãos, de nós potencializarmos o propósito. É momento disso. É momento de nós melhorarmos o projeto. É momento de nós darmos velocidade àquilo que nós já estávamos fazendo na igreja. Qual é a finalidade? Ganhar almas, resgatar almas, libertar aqueles que nós sempre oramos da nossa família para que seja liberto. Então é um momento de potencializar propósitos. Esse é o momento. Então nós ficamos aqui, preparamos estudos, né, pastor? Estamos em um momento difícil, mas continuamos com a essência, com a mesma essência, mas melhorando para Cristo. Melhorando para fazer a vontade do Senhor. Melhorando cada vez mais. Então, irmãos, nós precisamos se conscientizar disso. Se conscientize disso. Temos tempo, né? A gente tem pessoas que estão aí fazendo sua construção em casa, melhorando algumas coisas dentro de casa, compartilhando algumas coisas com a família, com os filhos que outrora não conseguia, mas também momento de aperfeiçoamento da palavra, de conhecimento, de ouvir novos louvores, levitas, de aprender novas notas musicais, por que não? Então aquele projeto, aquela vontade, aquele sonho ministerial é momento de colocarmos em prática nesse tempo de crise. Vamos fazer isso. Mudanças, elas precisam vir de Deus, mas para que mudemos, para servir melhor como cristão, servir melhor como cidadão que somos, servir melhor, né? Demonstrar um serviço prático e atentar para as pessoas. Nós não podemos tirar o foco das pessoas. Treinamento, aperfeiçoamento para tratar feridos. Não desista. É momento de continuarmos de pé, juntos, unidos, combatendo essa crise e combatendo principalmente para que não venha crise emocional, sofrimentos emocionais. Glória a Deus, como estão nossos créditos no céu, a nossa conta lá em cima está com saldo positivo. Sim, com certeza. Nós estamos influenciando positivamente, né, pastor? Para a glória de Deus. Como tem outros pastores que depois, quando acaba a live, nos liga, nos fala, compartilha conosco e fala que vai fazer na sua igreja também, que quer fazer naquilo. E como faz? Querendo aprender como faz. Nós ensinamos da melhor forma possível. Não sabemos muito, estamos aprendendo. Irmãos também que saibam mais coisas, nós queremos fazer melhor para Deus. Nós queremos colocar aí a nossa mãozinha na live do projeto. Queremos cada vez mais melhorar. Então, assim, nos ajude compartilhando. Nos ajude fazendo sala de vídeo. E nos ajude compartilhando. Porque nós estamos, sim, também ajudando outros líderes a fazer na sua igreja, fazer com jovens, fazer com adolescente, fazer culto infantil. Isso é muito importante, irmão. Então fique com essa palavra, fique com esse estudo. Eu encerro assim: em tempo de crise, servir uns aos outros. Primeiro, conhecer a vontade de Deus.
Segundo, usar nossos dons e talentos para servir os outros. E terceiro, mudança de estilo de vida, comportamento, aperfeiçoamento no modo de servir. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Palavra dessa manhã, da nossa lição, né? Essa revista muito abençoada, fala sobre seus imperativos: o servir, o cuidar, o hospedar, o tratar, o incentivar uns aos outros. E nós, nesta manhã, meditamos um pouquinho nessa lição de número 12, né? 13, que fala sobre servir uns aos outros. Tem uma palavra de Jesus para os discípulos, que os discípulos, eu acredito que ficaram boquiabertos com o ensinamento de Jesus desse servir na comunidade cristã. Ele disse que naquele grande dia, muitos chegarão diante dele e alguns ele vai colocar à sua esquerda e outros à sua direita. E aqueles que forem reprovados, tiverem à sua esquerda, ele vai falar assim, ele vai dizer os motivos: porque eu tive fome e você não me deste de comer. Eu tive sede e você não me deste de comer. Eu era estrangeiro, você nem me hospedou. Eu estava preso, não foste me visitar. E aí eles vão perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome e não demos de comer? Preso, com sede, forasteiro? E aí ele vai dizer assim: quando deixaste de fazer a um desses meus pequeninos, a mim deixaram de fazer. Então Jesus não está apenas no que é bonito. Jesus também está no feio. Tem gente que está na rua, que acaba sendo os invisíveis. A gente passa por cima, passa ao lado deles e a gente não percebe. Tem gente que às vezes está vizinho de porta com você e está passando necessidade. O patrão já cortou da lista lá de funcionários. Tem gente que era trabalhador informal, tinha carrocinha de cachorro-quente na frente de uma faculdade, trabalhava com transporte escolar, que também mora em frente à sua casa. Quando você faz a uma dessas pessoas pequeninos, a Jesus vai dizer àqueles que estão à sua direita: entra no gozo do seu Senhor. Possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Aí ele vai dizer os motivos. Olha como é que isso é muito sério, gente, para nós meditarmos. Porque eu tive fome e me deram de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me hospedaram. Estava preso e foste me visitar. E eles vão perguntar: quando te vimos, Senhor? Dessa maneira. E ele vai te responder: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram para mim. Fizeram a mim. Então que Deus te abençoe. É tempo de potencializar propósito da igreja. É tempo de arregaçarmos as mangas e trabalhar, servindo uns aos outros. Irmãos, e aproveitando essa fala, essa palavra, nós temos conversado com muita gente, tá? Tem gente que realmente, no nosso convívio, no nosso meio também, tinham seus trabalhos informais e estão passando por um momento de turbulência emocional, porque não sabe como vai ser. A gente não tem uma previsão quando que isso vai passar. E tem irmãos nossos, próximos a gente, que precisa de uma colaboração. Então, eu vou estar colocando nos grupos, então fiquem atentos, tá? Nós vamos estar colocando nos grupos aí um dia, um horário, para que você contribua. E vamos dizer como que vai ser a maneira que você contribuir. Não estamos falando aqui de dinheiro, estamos falando aqui de ajuda, tá? Então, tem gente precisando, tem crianças pequenas. Então, a gente vai ver aí um horário, um dia. Passo na sua casa, eu pego o quilo. Marco na igreja, você que mora perto, deixa lá. A gente vai ver alguma forma. E a gente vai estar passando isso com mais detalhes nos grupos. Tá bom? Servindo uns aos outros. Glória a Deus. Servindo uns aos outros. E, irmão, independente do que a pessoa fez ou deixou de fazer, esse é o momento. Ah, mas porque ela não estudou, porque ela... Não importa. O importante é que você tem para ajudar. Você pode ajudar. Deus te ajudou e você pode, porque nós estamos debaixo da graça do Pai. Então, alguns têm mais e outros menos. Então, não importa
o que eles fizeram no passado. O importante é o momento agora, é o tempo agora, amém? Então, vamos deixar os pensamentos que possam levar a não contribuir. Então, vamos ouvir a voz de Deus nesse momento, de acordo com a palavra que o Senhor nos ensinou e nos mostrou, e nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã. Somente isso, somente isso. Glória a Deus. Devemos, isso mesmo, Priscila, somente isso. Podemos ajudar, somente. Independente do que a pessoa, do que é, do que acontece, esse é o momento. Aí lá na frente a pessoa vai ver o que vai resolver, se vai melhorar nos estudos ou procurar uma outra coisa, não importa. Nesse tempo é muito importante nós estarmos unidos nesse propósito. Unidos nesse propósito. Né? E não somente a Igreja Projeto Renovar, não somente Vila Valqueire, mas todos, porque tem pessoas que estão assistindo, que não são da mesma denominação que a nossa, mas é um sentimento cristão, é um ensinamento de Jesus e não de denominação, é um ensinamento de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa reflexão, Senhor, que fazemos da tua vontade para a tua igreja, que somos nós. Que possamos ser mais sensíveis e termos a empatia, Senhor, nos colocando no lugar dos outros. E no pouco, Senhor, que podemos ajudar, será muito, Senhor, para esses que estarão recebendo. Que o Senhor nos abençoe sempre, Senhor, com essa mente, Senhor, com essa sensibilidade de estarmos olhando um pouquinho para aquele que está ao nosso lado. Que o Senhor nos levante nesse tempo, Senhor, nos encorajando, nos ensinando, Senhor, a colocarmos os seus propósitos, Senhor, na comunidade cristã, na igreja, Senhor, no corpo de Cristo, que é servir uns aos outros. Queremos te entregar cada um, Senhor, que ficou conosco nessa live. Que o Senhor falou ao seu coração, que o Senhor ministrou, Senhor, essa palavra, que o Senhor possa continuar confirmando, Senhor. Aqueles que têm até uma chamada, Senhor, nesse trabalho social, que o coração arde por missão, e que o Senhor possa, Senhor, despertar cada vez mais a sua igreja, para que possamos, Senhor, fazer a tua vontade, enquanto aqui estivermos. Nos abençoe com um domingo, Senhor, cheio da tua presença, cheio da tua graça, e nos retornaremos, Senhor, às 20 horas, para poder, Senhor, ser ministrado mais um pouco da sua palavra, que é a vontade perfeita para nós. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã. Cada lar representado, cada família, entregamos em tuas mãos. Agradecidos estamos, no nome poderoso de Jesus. Você possa comentar aí com amém, recebendo essa palavra dos céus, servir uns aos outros. E não se esqueça, Deus trabalha em circunstâncias dolorosas. Deus está trabalhando. Amém. Na minha vida, na vida do pastor, na vida de cada irmão aí que ficou conosco até esse momento. E nós estaremos hoje, né, pastor? Às 8 horas da noite. Com o nosso culto online. Amém? Fique ligadinho. Deus abençoe. Nós estamos gostando da fidelidade dos irmãos. Amém? A produção do céu está a todo vapor. Deus abençoe. Um domingo abençoado. A paz do Senhor, meus irmãos.